Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vive, né, nesse canal pessoal meu, no YouTube, também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, ah, o homem solteiro tem que ser individualista, tá? Por que que esse tipo de questão acaba causando distorções, né? Porque muitas vezes esse individualismo do homem acaba sendo interpretado como se fosse um egoísmo, né? Mochileiros, né, de uma maneira geral, a tendem a associar o egoísmo como se fosse algo tenebroso, né? Mas eu não acredito nesse tipo de questão, pessoal, até porque aqui no Brasil se há uma cultura de ficar qualquer pessoa, né? Não, o homem tem que ficar qualquer homem, não tem que questionar, não tem que questionar, não tem que contestar esse tipo de aspecto, né? Porque aqui meramente é aceito o que o feminismo quer, né? Não propriamente as vontades do homem, né? As vontades do homem tem que ser suprimidas, né? Então a gente está nesse país que está cada vez mais distópico, referente à figura masculina, né? Mas como assim, né? Tu não quer ficar qualquer mulher? Hoje em dia, quando eu falo isso, que não quer ficar qualquer mulher, porque, por exemplo, o que tem de mulher que pode vir a denunciar falsamente um homem, não está na história. Tá na história, mas esse tipo de questão de falsa acusação, ela não é levada muito a sério no Brasil. Tudo que é tipo de preocupação do homem não é levado em consideração, né? Todo tipo de preocupação não, todo tipo de coisa relativa ao homem não é levado, não tem vez no Brasil, né? Porque já foi decretado, né? O homem é o vilão na história sempre, é ele que está errado, né? E que as mulheres não erram, né? O que é isso senão um endeusamento, uma idolatria, pessoal? Isso é um pecado, mas hoje em dia, né? Existe tanta idolatria perante ao feminino em si, que a gente fica numa distopia, né? O homem tem que passar por situações desagradáveis, não, ele tem que ser vilanizado, ele tem que ser desumanizado, tem que ser descaracterizado, ele tem que ser demonizado, sabe? A gente percebe claramente que pela cultura daqui do Brasil há todo um pressuposto de que o homem está errado sempre, e que a mulher, né, ela tem que ser tratada, né, como semideusa, tá entendendo? Por conta do feminismo, né, pessoal? Por conta do feminismo que isso acontece, né? Então isso não é à toa, pessoal, isso faz parte de toda uma agenda para causar inversão de valores, tá entendendo? Ok, eu já falei que por uma vez, assim como as mulheres estão sendo exigentes quanto ao homem, né, o homem também está no direito de não ficar qualquer mulher. É lógico, também por conta, né, de uma cultura onde o homem não tem vez, muitas das vezes o homem não tem outra opção, né? É isso que idiotizados não entendem, né? Mas eu entendo assim, eu também compreendo que é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha, quer queira ou não.
Porque você pode usufruir de uma liberdade muitos não têm coragem, de assumir, tá entendendo? Além disso, né, se tu quiser viajar de repente amanhã para qualquer país sem prestar satisfação para ninguém, tu pode fazer isso. Agora, não é para todo mundo que consegue fazer isso. É muito difícil sair somente viajar para outro país, hein, pessoal? Somente viajar, estando no Brasil, né? Porque somente uma casta, realmente, se tiver 1%, eu costumo dizer isso, né? Somente uma casta, né? Uma casta de 1%, né? Se tiver 1% que é rico financeiramente no Brasil, é muito. Mas o país mundialmente é conhecido como o país da corrupção. Então, a imagem do Brasil é muito manchada por conta desse aspecto, né? O que é tenebroso, né? Convenhamos, diga-se de passagem. Então, pessoal, quer queira ou não, é um privilégio para um homem estar solteiro hoje em dia. Vão dizer porque eu, por exemplo, chego para gravar esse vídeo aqui, o que acontece? Tem mulheres que se incomodam, né? Eu sei disso, né? A ponto de que, tu não deveria estar gravando sobre esse tipo de assunto, né? A ponto de censurar. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tudo quanto é tipo foi proibido socialmente. Tudo quanto é tipo de levante do homem já foi decretado. O homem não tem vez, tá entendendo? O homem não tem vez, né? E isso causa um desequilíbrio, quer queira ou não. Todas essas leis, toda essa cultura que temos aqui no Brasil, todas essas instituições misândricas, né? Qualquer um que se levante contra tudo isso, é taxado, passa por shame, né? Tem que ser envergonhado, né? Pessoal, é toda uma cultura misândrica que diria que muitos, né, não enxergam, né? Quer dizer, a inversão de valores está na sua cara e tu não tem a capacidade de entender o contexto do panorama atual. Esse que é o ponto. Tenebroso, cara, tenebroso, né? Então, quer queira ou não, né? É preciso, pessoal, que se tornou a única opção para o homem, né? Viver solteiro, né? Agora, ser individualista é uma outra coisa, né? Porque tu pode ser solteiro, mas, por exemplo, andar em grupo o tempo inteiro, né? O que eu prego aqui, pessoal, é quem concorda, ok. Quem não concorda, tenha um mínimo de senso e se afaste, pô. Eu não entendo esses haters que vêm aqui no canal comentar com desrespeito, né? É lógico que eu retiro, né? Porque não entende a mensagem que a gente traz, entendeu? Às vezes, muitas vezes ela gosta de outras, não tem problema nenhum, cada pessoa vive do jeito que quiser, mas assim, eu acredito que, segundo por que, por exemplo, os filósofos mais famosos, né, muitos deles viviam em solitude, né? Tem um motivo para isso, além do alto grau de espiritualidade, também eles evitavam interações sociais, porque muitas das vezes interações sociais mascaram quem realmente são, né? Contra fato de argumentos, pessoal, né? Não é uma questão somente que envolve espiritualidade, envolve também outros aspectos, envolve o aspecto da energia, né? Propriamente o Nikola Tesla dizia o seguinte, né? Se você quer saber os segredos do universo, pense em termos de energia,
frequência e vibração. Então se trata muito disso, pessoal. Quando a gente vê que uma pessoa está numa frequência assim muito tenebrosa, tu tende a se afastar da pessoa. É uma questão assim, até que natural, pessoal. Por quê? A gente reconhece que existe um mundo espiritual, tá entendendo? Né? Não acredito nisso, ok, né? Mas particularmente acredito, tá entendendo? Acredito que tanto quanto existe pessoas que, quando tu conversa, te elevam, quanto aquelas que não vale o preço de tu sequer ter um diálogo, compreende? Por conta desses 3 fatores: de energia, frequência e vibração. E esse tipo de máxima também vale para relacionamento, quer queira ou não, né? E nunca esteve tão complicado se relacionar hoje em dia, né? Convenhamos, pessoal, né? Podem dizer o que for, mas todo o panorama atual do Brasil faz com que essa área se torne cada vez mais, né, o contexto, né, se torne desvantajoso para o homem. Todo o contexto, né, se torne desvantajoso para o homem, né? Empoderamento feminista, endeusamento, idolatria, sabe? Não concordo com isso, né? Muitas das vezes sou mal interpretado, né? Mas acredito que quem é mal interpretado no Brasil tem que se orgulhar hoje em dia, né? Convenhamos, ainda mais com essa sociedade idiotizada e infantilizada que temos aqui no Brasil. Convenhamos, né, pessoal? Né? Então, irão te difamar, irão te utilizar shame contra ti, mas, pessoal, tu tá vivendo para si mesmo, né? Porque o certo é viver para os outros, é andar em grupos o tempo inteiro, é andar com pessoas ao qual tu não converge com o teu estilo, né? Porque o tempo todo se incentiva, né? Se incentiva isso, né, no Brasil, né? De que tu tem que andar em grupo, tu tem que interagir, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. O que seria isso se não uma sociedade que quer moldar o indivíduo o tempo inteiro, né? Tu não pode falar sobre isso, tu tem que falar sobre aquilo, sabe? Não faz sentido nenhum. É uma sociedade que quer controlar o indivíduo o tempo inteiro, ainda mais sendo homem, né? Porque esses tipos de questões fazem parte de agenda, tem que desfigurar aqui o homem, tem que conter a masculinidade, desconstruí-la, né? E tem feministas que aceitam isso, esses tipos de engenharia sociais, sem questionar, né? Agora, fazer o que quanto a isso? O que eu sempre pego é o seguinte, né? Que a salvação é individual, certo? Não acredite em esfarrelas, né? De dizer assim, não, o Estado tem que resolver, que instituições, de uma maneira geral, tem que resolver o que acontece nas relações interpessoais, né? Principalmente envolvendo relações entre os gêneros. Não é terceiros que tem que resolver isso, né? Eu acredito que a liberdade do indivíduo ela tem que ser preservada, né? Não tem que haver interferências externas de outros, ainda mais desconhecidos, na vida dos outros. Isso é terrível, cara. Isso é terrível, né? Fora que esses mesmo que sempre
querem controlar a sua vida, querem interferir na sua vida, né? Não são exemplo nenhum, não são exemplo nenhum, né? Muitas vezes se envolvem com coisas erradas, te invejam, né? Em comportamentos assim tenebrosos, né? Enfim, pessoal, não compensa, não compensa. É, é, é melhor sempre ignorar palpites alheios, sempre irão te criticar, sempre irão te criticar, isso faz parte. Tem que fica desconfortável com o que eu trago, inclusive, né? Eu já falei por inúmeras vezes, o homem solteiro desperto incomoda mesmo, né? Isso é um fato. Eles querem dizer que não, né? Eles querem dizer que não é verdade o que está falando, né? Mas por que então existe toda essa cultura de querer silenciar o homem? Por que existe essa cultura de querer de barulho no Brasil aqui especificamente, né? Por que existe perseguições? Por que existe vilanizações do homem? Por que a vilanização da figura masculina? Por que existe todo esse descritério quanto à masculinidade do homem, né? Enfim, pessoal, tudo isso faz parte de agendas e logicamente que a gente tem que lutar contra isso, é lógico, né? É lógico que enquanto indivíduo a gente pode falar por nós, né? Por nós. A gente não pode falar pelos outros, mas tem até uma frase, né, muito famosa que, se eu não me engano, é do Voltaire, que diz assim, que é um tanto que perigoso estar certo em assuntos onde as autoridades estão erradas, né? É esse que é o ponto, né? Mas, pessoal, o preço que se paga. É o preço que se paga. Eu acredito que o homem tem que ser perigoso, mas logicamente sabendo ali duas armas, né? Porque sempre tendem a associar o homem perigoso com ilegalidade. Não tem coisíssima nenhuma a ver com o que a gente prega, né? Mas claro, tem que exercer sua autoridade, custe o que custar. É lógico, né? É lógico que a masculinidade virou motivo de piada no Brasil, né? Quer dizer, né? Porque há toda uma agenda de empoderamento feminista, tá entendendo? Né? No qual querem o tempo todo desumanizar o homem, né? Fora que também há toda uma exaltação de bens materiais, né? O engraçado, né? O irônico que o Brasil não é um país rico, né? Mas por incrível que pareça ainda, né, tem exaltações, né, de ostentação, né? Enfim, e várias outras disrupções, né? E etc, né? Várias outras questões, né? Mas enfim, pessoal, é o que eu tinha para dizer nesse vídeo. É o que eu tinha para dizer. Eu acredito que não tem que ser algo assim para ser recriminado, vamos dizer assim. Uma coisa que deveria ser distorcida, né? Eu acredito que o homem tem que viver para si mesmo. É lógico que isso incomodará os outros, claro, mas te incomodaria muito mais viver para os outros, né? Muitas vezes esses que o tempo todo querem te difamar não pagam suas contas. Então por que tu tem que levar em consideração o que desconhecidos dizem para ti? Não faz sentido, né?
Era isso que eu tinha para dizer, pessoal. O homem tem que ser individualista, né? Tem que cultivar ali um egoísmo desde que positivo, né? Tem que ter seus critérios, porque hoje em dia a sociedade não quer que o homem tenha um autorrespeito, não tenha uma autoestima, né? Que ele não se valorize, tá entendendo? É esse que é o ponto, né? Tem até um sujeito aqui no YouTube que falou assim, que se autovalorizar demais, se valorizar demais não é uma coisa tão boa quanto se imagina, né? Cada pessoa diz o que quer, mas assim, eu acredito que se tu não se autovalorizar, esquece, cara, esquece, né? Tu tem que ter uma autoestima para si mesmo, tem que se olhar no espelho e por mais que os outros digam o contrário, tu tem que gostar daquilo que vê. Você tem que se adaptar com a sua imagem. É lógico, né? É lógico que para o que é a percepção dos outros, né? Muitas das vezes não tem que levar em consideração, porque ele não tem a acrescentar para você. Muitas das vezes a gente tá aqui numa cultura aqui de o quê? De respeito quanto à figura masculina. Quer queira ou não, muitas mulheres, né? Muitas mulheres não querem, entendem que o homem não tem que ter vez, que tem que haver mesmo um silenciamento dos homens. Mas o que seria isso se não uma distopia, né, pessoal? Quer queira ou não, isso recai numa misandria, né, onde somente as mulheres têm vez, onde tem que haver uma restauração de uma tal dívida histórica. Eu não tenho que pagar um preço pelo que meus antepassados fizeram, deixaram de fazer. Por favor, não faz sentido nenhum. Assim, se bem que antigamente o que acontecia? Os homens iam para a guerra enquanto as mulheres ficavam em casa, né? Isso é uma escravidão? Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido, né? Então, quando eu levanto esses tipos de questões aqui, é lógico, incomoda demais, porque eu estou indo contra agendas, eu estou indo contra o modernismo, né? E é isso que eu tinha para dizer, pessoal. Até para não me delongar muito, né? Acredito que a liberdade ela tem que ou temos liberdade ou a gente recai num totalitarismo. Tem que escolher, né? Não pode somente um lado falar o que quiser e o outro lado tem que ser silenciado, jamais, né? Por um outro lado, o silêncio é uma riqueza no Brasil, né? Por conta de toda essa cultura de barulho, né? Convenhamos, né? Se tornou cada vez mais uma riqueza esse aspecto. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Até a próxima.